Galera, o Inter vence o time do Atlético Paranaense jogando em casa no Beira-Rio e se mantém na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando, galera, o time do Palmeiras já foi campeão na última rodada, né? E por isso agora as equipes estão brigando pela segunda colocação por causa da premiação, né? A diferença é de quase 2 milhões, se eu não me engano, né? Do segundo para o terceiro colocado, e Pedro Henrique e Maurício marcaram os gols do Internacional. 2-0 contra o time do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ainda está na sexta colocação e já o time Internacional subiu para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O time do Atlético Paranaense tem que abrir o olho, restam 2 rodadas, 6 pontos em jogo e não pode perder, tem risco ainda de ficar de fora da próxima edição da Libertadores. E bora acompanhar aqui o vídeo do Sport Center falando tudo sobre Internacional e Atlético Paranaense. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Jogando em casa, 2-0 para cima do Atlético Paranaense no gigante da Beira-Rio, professor Celso Unzelt. Vitória importante porque a briga do Inter é por título, é por vice-campeonato ainda, né? Vice-campeonato aí dos 42 milhões e 700 mil reais. Estão vendo Pedro Henrique abrindo a contagem. Vai sair o segundo gol do Maurício na altura da metade do segundo tempo, desse jogo que começou às 9, meia hora à frente em relação ao jogo do Corinthians. E o Inter fecha a noite retomando uma vice-liderança que chegou a ser do Fluminense, depois daquela vitória sobre o São Paulo. É verdade. A gente vê aí o segundo gol do Internacional. Pedro Henrique e Maurício fizeram os gols da vitória colorada e o Inter se mantém forte na luta pelo vice-campeonato. E a gente tem os números da partida. O Internacional com mais posse de bola, 11 chutes do Colorado contra 14 do Furacão. Só que foram 5 no alvo do Internacional e 1 apenas do Atlético Paranaense. O Internacional teve também mais grandes chances, 5-2. Um equilíbrio nas ações na área rival e muito mais escanteios para o time da casa. Verdade, para o Internacional, que chega a 67 pontos ganhos. Como você disse agora há pouco, professor, reassume essa vice-liderança que chegou a ser do Fluminense. E o Atlético Paranaense na sexta posição neste momento com 54 pontos ganhos. Vê a aproximação do América, que venceu e chegou a 52. Pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, caso o Galo vença o seu jogo nesta rodada, que será contra o Botafogo na segunda-feira no Mineirão. O Atlético Paranaense correndo o risco de não ir nem para a fase de grupos. Óbvio que ainda depende só de si, não. Depende do Galo já, né? Se o Galo vencer... E são 2 jogos aí com o Atlético Goianiense ameaçado fora, ameaçado pelo menos até o momento em que falamos, né? Talvez ele já esteja rebaixado, dependendo do resultado do jogo com o Fortaleza. E fecha o Atlético Paranaense contra o Botafogo, que na matemática ainda também tem suas pretensões, né? Pode ser um confronto direto, de repente, lá na última rodada. Por essa vaga do Furacão, que ultimamente tem marcado presença, né, Abel, nas competições sul-americanas, presença forte, vice-campeão de Libertadores, campeão da penúltima Sul-Americana. Isso faz parte dos planos desse Atlético Paranaense do Petralha, professor, continuar na América do Sul, né? Desculpa, eu falei confronto direto, mas o Botafogo tem 47... Ah, não, o Botafogo tem 3 jogos, pode ser sim. Pode ser sim, não errei não. Porque o Botafogo ainda tem 3 jogos, pode ser sim um confronto direto. Continue, desculpe. Tá cheio de confronto direto. Santos e Botafogo pode ser um confronto direto, dependendo do que o Botafogo conseguir contra o Galo, né? Seria interessante para o Santos uma vitória do Botafogo contra o Galo, desde que ele, Santos, faça a vitória contra o Botafogo. Então as coisas são até o fim aí. A última rodada, o Atlético Paranaense acabou envolvido nessa briga por vaga em que ele, pelo menos na matemática, ainda se encontrava bem até a rodada de hoje, né? Precisa ver o que vai acontecer em relação aos jogos do Atlético Mineiro e os demais concorrentes. Nós não nos cansamos de falar dessa recuperação do Internacional, do bom trabalho do Mano Menezes, porque quando nos lembramos do Internacional no início da temporada, mal no Campeonato Estadual, sendo eliminado na Copa do Brasil pela equipe do Globo, né, sofrendo muito, o Medina, que era o técnico, acaba sendo demitido, e o Mano leva o Internacional a essa campanha espetacular. Não é espetacular pelas pretensões de um título,
porque também ninguém conseguiu chegar perto do Palmeiras. Mas pelo que se viu do Internacional no início do ano, dá para dizer que é muito bom, né? Para quem tinha um time esculhambado, na verdade, e um trabalho muito do Mano, né? Porque o time é praticamente o mesmo. Não é dizer que ele ganhou o caminhão de reforços e nem a coisa do Mano Menezes também. Justiça seja feita, o Mano Menezes é um técnico que trabalha muito com o que ele tem. Começa arrumando defesas e o time do Inter é pelo menos muito consistente, numa constante dos últimos tempos do Internacional. O Internacional tem sonhado com técnicos mais ofensivos, mas tem se encontrado com técnicos mais conservadores. Foi assim com o Abel no recente vice-campeonato brasileiro e está sendo agora mais uma vez com o Mano Menezes. Um belo trabalho e é um trabalho que é semente para uma perspectiva maior no ano que vem, né, Abel? O Inter está muito bem colocado. Essa questão do Inter na fase de grupos da Libertadores era certa há muitas rodadas. É um time que não sofreu para alcançar essa classificação. É claro que o torcedor colorado ainda espera aí quebrar o grande sonho dos grandes clubes brasileiros. Depois que o Atlético venceu o título depois de 50 anos, o Inter é aquele que espera o título nacional há mais tempo. Foi campeão da América, bicampeão da América, foi campeão do mundo, mas o brasileiro ainda é uma coisa que o Inter está devendo lá desde 79 ao seu torcedor. O dia que o Colorado ganhar esse título, nós vamos assistir a uma festa tão comovente quanto foi a do torcedor do Galo no ano passado. Com certeza. Chegou perto algumas vezes, inclusive recentemente, muitas aquele vezes, vice-campeonato quando o Flamengo foi campeão em 2020, né? Sim. Mas o Internacional tentando reviver a alegria de um título brasileiro que conquistou de forma espetacular lá com aquele tricampeonato nos anos 70, naquele time de Paulo Roberto Falcão e companhia. Outro jogo de hoje, derrota do Bragantino, vitória do Coelho, América Mineiro, goleada de 4-1 em Bragança Paulista, professor Celso Zelt, que coisa, hein? Então, a gente está vendo aí a saída errada do Cleiton, que dá origem ao primeiro gol do Coelho, a uma altura do jogo em que o Bragantino era até melhor. O Cavicchioli trabalhou muito no jogo de hoje, Abel. Esse é o lance em que o Bragantino chega ao empate. Érica, ainda no primeiro tempo, chega a 3-1. Galera, esse foi o vídeo aí do nosso canal, né, galera? O time do Inter, né? O Inter aí fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, né? Vencendo aí em casa, né? Mais uma vez vencendo em casa. Você vê pelos números aí, 55-45 de posse de bola para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai ter que abrir o olho nessas duas próximas rodadas. Tem chance ainda de ficar de fora da zona de classificação para a Libertadores. A diferença de pontos aí é bem baixa aí para as outras equipes, né? Você vê que o time que está fora da zona de classificação é o São Paulo, tem 51. E o time do Atlético Paranaense tem 54, então você vê que a diferença é de 3 pontos, então o Atlético não pode vacilar nas próximas rodadas, vai ter que vencer e vai pressionado agora na próxima rodada, porque ficou difícil, né? O Inter vai pegar o São Paulo, né? Um confronto também complicado, mas que não vale muito para o time do Internacional, vale sim se o Internacional ganhar e confirmar a vice-liderança do campeonato, né? E vai ser o vice-campeão do campeonato brasileiro, né? E já o time do Atlético, né? O Atlético vai encarar uma pedreira, que é o Atlético Goianiense, vai jogar em casa novamente, né? Vai jogar em casa, né? E tem a chance aí, né? De vencer, tem que vencer, talvez vencendo até o próximo jogo, já garanta a vaga na próxima edição da Libertadores. Eu não sei se vai ser pela fase de grupos ou vai ser pela pré-Libertadores. 7º e 8º colocado, pré-Libertadores no próximo ano. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, você que tá chegando aí é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.